Graça e paz a todos. Na Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 12, verso 14, está escrito: já estou preparado para fazer a minha terceira visita a vocês e novamente e não vou exigir que vocês me ajudem. Eu quero vocês e não o dinheiro de vocês. Afinal de contas, são os pais que devem juntar dinheiro para os filhos, e não os filhos, para os pais. Portanto, todos os vídeos que estão nesse canal não é para fins lucrativos. O que é a alma humana? A Bíblia não é muito clara quanto à natureza da alma humana. Entretanto, como um estudo de forma em que a palavra alma é usada nas Escrituras, podemos chegar a algumas conclusões. Simplificando, a alma humana é a parte de uma pessoa que não é física, imaterial. É a parte de cada ser humano que dura eternamente após o corpo passar pela morte. Gênesis capítulo 35, versículo 18, descreve a morte de Raquel, esposa de Jacó, dizendo que ela nomeou seu filho ao sair-lhe a alma. Com base nisso, sabemos que a alma é diferente do corpo e que continua a viver após a morte física. A alma humana é central para a personalidade de um ser humano. Como C.S. Lewis disse: você não tem uma alma, você é uma alma. Você tem um corpo. Por outras palavras, a personalidade não é baseada em ter um corpo. A alma é o que é necessário. Repetidamente na Bíblia, as pessoas são chamadas de almas. Êxodo capítulo 31, versículo 14. E Provérbios capítulo 11, verso 30. Especialmente em contextos que se encontram no valor da vida humana e da personalidade ou no conceito de um ser inteiro. Salmo 16, versos 9 e 10, Ezequiel capítulo 18, versículo 4, Atos capítulo 2, verso 45 e Apocalipse capítulo 18, versículo 13. A alma humana é distinta do coração. Deuteronômio capítulo 26, versículo 16 e Deuteronômio capítulo 30, verso 6. Do espírito. 1 aos Tessalonicenses capítulo 5, verso 23 e Hebreus capítulo 4, verso 12. E da mente. Mateus capítulo 22, verso 37. Marcos capítulo 12, verso 30 e Lucas capítulo 10, verso 27. A alma humana é criada por Deus. Jeremias capítulo 38, versículo 16. Ela pode ser forte ou instável. 2 Pedro capítulo 2, verso 14. Pode ser perdida ou salva. Tiago capítulo 1, verso 21. Ezequiel capítulo 18, versículo 4. Sabemos que a alma humana precisa de expiação. Levítico capítulo 17, versículo 11. E é a parte de nós que é purificada e protegida pela verdade e obra do Espírito Santo. 1 Pedro capítulo 1, verso 22. Jesus é o grande pastor de almas. 1 Pedro capítulo 2, verso 25. Mateus capítulo 11, verso 29, nos diz que podemos nos voltar a Jesus Cristo para encontrar descanso para as nossas almas. Salmo 19, versículos 9 e 10, é um salmo messiânico que nos permite ver que Jesus também tinha uma alma. Davi escreveu: porquanto está alegre o meu coração e se regozija a minha alma. Também a minha carne habitará em segurança, pois não deixará a minha alma no Seol, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Isso não pode estar falando de Davi, como Paulo aponta em Atos capítulo 13, versos 35 a 37. Porque o corpo de Davi conheceu a corrupção e decadência ao morrer. No entanto, o corpo de Jesus nunca viu a corrupção. Ele ressuscitou e a sua alma não foi abandonada a Seol. Jesus, como filho do homem, tem uma alma. Muitas vezes há dificuldade de distinguir o espírito humano e a alma humana. Em alguns lugares, a Escritura parece usar os termos como sinônimos, mas pode haver uma diferença sutil. Caso contrário, como poderia a palavra de Deus penetrar a divisão de alma e espírito? Hebreus capítulo 4, verso 12. Quando a Bíblia fala do espírito do homem, está geralmente falando de uma força interior que anima uma pessoa em uma direção ou outra. É repetidamente mostrado como uma força movedora e dinâmica. Por exemplo, Números capítulo 14, versículo 24. Tem sido dito que só há duas coisas que duram: a palavra de Deus, Marcos capítulo 13, verso 31, e as almas dos homens. Isto porque, como a palavra de Deus, a alma é uma coisa imperecível. Esse pensamento deve ser tanto assustador quanto digno de admiração.
Cada pessoa que você encontra é uma alma eterna. Todo ser humano que já viveu tinha uma alma, e todas essas almas ainda existem em algum lugar. A pergunta é: onde? As almas que rejeitam o amor de Deus são condenadas a pagar por seu próprio pecado eternamente no inferno. Romanos capítulo 6, verso 23. Por outro lado, as almas que aceitam a sua própria pecaminosidade e o dom gratuito do perdão de Deus vão viver para sempre ao lado de águas tranquilas com seu pastor, sem precisar de mais nada. Salmo 23, versículo 2. A alma humana é mortal ou imortal? Sem qualquer sombra de dúvidas, a alma humana é imortal. Esse conceito é ensinado claramente em passagens do Velho e do Novo Testamento. Salmos 22, versículo 26. Salmos 23, versículo 6. Salmos 49, versículos 7 e 9. Eclesiastes, capítulo 12, versículo 7. Daniel, capítulo 12, versículos 2 e 3. Mateus, capítulo 25, versículo 46. E 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 12 a 19. Daniel capítulo 12, versículo 2 diz: E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, e outros para a vergonha e desprezo eterno. Semelhantemente, Jesus disse que os perversos irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Mateus capítulo 25, versículo 46. Com a mesma palavra grega usada para se referir a tormento e vida, é bem claro que os perversos e os justos têm uma alma eterna, imortal. O ensino claro da Bíblia é que todas as pessoas, quer sejam salvas ou perdidas, vão passar a eternidade no céu ou no inferno. Vida verdadeira ou vida espiritual não acaba quando os nossos corpos carnais morrem. Nossas almas viverão para sempre, ou na presença de Deus nos céus se somos salvos, ou em punição no inferno, se rejeitarmos o presente de Deus para a salvação. Na verdade, a promessa da Bíblia é que as nossas almas não só viverão para sempre, mas nossos corpos também serão ressuscitados. Essa esperança de uma ressurreição corporal é uma das crenças mais importantes da fé cristã. 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 12 a 19. Enquanto nossas almas são imortais, é importante lembrar que não somos eternos da mesma forma que Deus é eterno. Deus é o único ser verdadeiramente eterno, pois só Ele não teve um começo, nem vai ter um final. Deus sempre existiu e vai sempre continuar a existir. Todas as outras criaturas que têm consciência, quer sejam humanas ou angelicais, são finitas, pois todas elas tiveram um começo. Enquanto nossas almas vão viver para sempre uma vez que passam a existir, a Bíblia não sustenta o conceito de que nossas almas sempre existiram. Nossas almas são imortais, pois assim foram criadas por Deus, mas tiveram um começo. Houve um certo tempo em que elas não existiram. Aqui está bem claro que a nossa alma é imortal. Graça e paz a todos.